Alô pessoal, tranquilito normais? Neste vídeo você vai assistir a uma entrevista com o engenheiro agrônomo Renato Françoso da Stonex, que vai nos apresentar uma análise de mercado de fertilizantes na atualidade. É imperdível! Se sua empresa quer se associar ao canal Adubos e Adubações, que tem 60 mil seguidores, uma audiência qualificada e é adotado por várias faculdades de agronomia, mande um e-mail para o endereço abaixo. Temos vários modelos de patrocínio. Vamos ao vídeo. Pessoal, com muito prazer eu estou recebendo aqui no dia 3 de setembro de 2025 o Renato Frias Françoso, que é engenheiro agrônomo formado na Exalc e que trabalha na Stonex e que vai nos fazer uma análise atual do mercado, como ele está andando, como as previsões possíveis de fazer hoje. E Renato, te agradeço demais a tua presença aqui no canal. E já vamos à primeira pergunta, Renato. Como é que chegamos até aqui no mercado de fertilizantes? Se você puder dar uma olhada geral, uma análise geral para o momento que nós estamos vivendo. Eu queria agradecer até seu convite, Nelson. Obrigado pelo convite, e poder estar aqui participando é um privilégio. Tá? Então vamos chegar de sola, né, que a gente brinca, né, e fala, né? Como a gente chegou até onde a gente está e os patamares e o que foi toda essa turbulência do mercado de fertilizantes. Vou voltar um pouquinho, e às vezes até um pouquinho demais, tá? Mas eu acho que é interessante para a gente fazer uma análise completa desse mercado de fertilizantes. Então, quando nós pegamos 2020, o ano de 2020, nós tivemos um comportamento normal dos fertilizantes. Quando a gente iniciou 2021, e aí a gente não pode esquecer que a gente já estava em anos de pandemia, né? A Covid-19 já tinha começado, né? E chegaram no Brasil e no mundo todo, né? Nós iniciamos um movimento de alta das commodities, né? E aí os fertilizantes não ficaram para trás. Então 2021 foi um ano de muita alta. Os preços saíram de patamares normais, e aí eu posso trazer até a ureia em torno de $300 a tonelada, para um patamar de $800 a tonelada. E aí, quando ela bateu esse 800, era em torno um dos preços mais altos que a ureia já teve, isso base CFR Brasil, tá? Dólar por tonelada também. Depois disso, e assim, não só a ureia, né? O fósforo também batendo preços muito altos, e o potássio, cloreto de potássio, também demorou um pouco mais para subir, mas quando subiu, também atingiu patamares muito altos, igualmente o da ureia e o MAP. Isso em final de 21. Tá? Começo de 22, nós tivemos um preço, uma tentativa de queda, mas a ureia chegou a cair bastante. Né? A ureia caiu coisa de $250 e atingiu o menor patamar do ano, né? Ela atingiu 550. Mas aí o que a gente teve, o que nós tivemos, ou melhor dizendo, o que o mundo aconteceu em fevereiro de 2022? Foi o início da guerra Rússia-Ucrânia. E aí, sim, rompeu todas as resistências possíveis e atingiu as máximas históricas. E aí, ureia a $1.000 CFR Brasil, o MAP, que é o fosfatado de alto teor mais utilizado no Brasil, atingiu $1.300 a tonelada, e o cloreto de potássio, 1.208, para ser preciso, atingiu a máxima histórica aqui no Brasil. Depois disso, aí sim, tivemos um grande alvoroço, e até o governo trouxe o Plano Nacional, que já vinha sendo desenvolvido desde o começo do governo, né? Trouxe como uma tentativa de acalmar os ânimos. E por que eu falo isso, né? Porque a Rússia é um gigantesco exportador mundial de fertilizantes. Para o Brasil, é o principal parceiro comercial de fertilizantes nosso, né? Hoje é em torno de 20% a 25% de todo fertilizante importado brasileiro vem da Rússia, e nós dependemos muito desse fertilizante, né? A dependência brasileira
extremamente, hoje é 80%, 85% do fertilizante que nós consumimos é importado. Então, o Plano Nacional trouxe um panorama mais, vamos dizer, pacífico, né, nesse momento, né, para acalmar os ânimos e tentar fazer com que os preços baixassem. Obviamente, a mudança não é de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, precisa até um pouco mais, vou até exagerar, mas é o que a gente precisa, de décadas para sair do papel. E até, em resumo, vamos dizer assim, o Plano Nacional tem como meta, até 2050, que o Brasil tenha uma produção, ou seja, capaz de produzir, seja autossuficiente em até 50%, 45%, 50% do fertilizante que é consumido internamente, né? Então, diminui muito essa dependência externa. Dito isso e feito esse ponto até da importância da Rússia nesse contexto, né, os preços começaram a ceder, porque também era inviável, né, um patamar de preços, como eu mencionei lá, de cloreto a 1.208, o MAP a 1.300 e a própria ureia a 1.000, né? Então, os preços obviamente deveriam ceder, porque as relações de troca, e aí quantas sacas de soja eu preciso para comprar uma tonelada do meu produto, né, estavam realmente muito ruins. Então, esse produto tinha que ceder porque o produtor não ia comprar, e foi exatamente o que a gente viu em 2022. Foi uma redução da demanda, né? E a gente chama esse movimento de destruição de demanda, né? Desculpa estar sendo redundante na palavra, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Então, nós tivemos uma redução, uma destruição de demanda, e essa destruição ocorre principalmente nos fosfatados, né? Potássio um pouquinho, né? Mas pouca coisa. Ureia é muito difícil fazer, ou até os nitrogenados, muito difícil fazer a redução. E aí o Dr. Nelson pode até comentar e falar, sabe melhor que eu em relação ao nutriente no solo, né? Então, muito mais volátil, né? Tem muito mais mobilidade, melhor dizendo. E o fosfatado é o único que é possível fazer um corte um pouco mais agressivo, vamos dizer assim. Então, em alguns casos, a gente pode até comentar a utilização, como exemplo, né, do MAP. O MAP, o produtor pode usar em torno de 200, 250 quilos por hectare. Seria uma recomendação padrão, vamos dizer assim. E 250 ou 200 quilos, nós estamos falando, a grosso modo, de 160 pontos de fósforo, 130 pontos de fósforo e 100 pontos de fósforo, respectivamente. Para ele fazer um corte, ele conseguia fazer de 20% a 30%, que foi isso que ocorreu, inclusive para os fosfatados, né? Nessa linha que a gente está traçando aqui. Quando a gente olha nas entregas, que as entregas são produção interna mais importação mais estoque de passagem do ano anterior, menos o estoque de passagem do ano que nós estamos, né? A gente teve uma redução de mais de 10% nas entregas. No ano seguinte, a gente já chega em 23%. Um ano com preços muito mais baixos, demanda, vamos dizer, até um pouco represada pela destruição de demanda que a gente viu em 2022, relações de troca muito mais atrativas e todos os preços em patamares mais baixos, né? Então, favoreceram uma manutenção. E essa manutenção das entregas quase que empatou com o mesmo volume de entrega de 21. Então, 21 nós tivemos em torno de 45,8, 22, 41, vamos arredondar, 41 milhões de entrega e 23 volta a atingir o patamar de 45,5 milhões de toneladas. 24, a gente repete esse cenário em relação às entregas, mas com um patamar um pouco mais alto dos preços. Vamos dizer assim, mais alto em relação ao fósforo, tá? E aí agora eu tenho que desmembrar um pouquinho, tá, Nelson? Para a ureia, a gente teve um patamar dentro de uma normalidade. O que é essa normalidade? Antes, em 2020, antes de 21, a gente tinha um canal lateral da ureia que navegava de 200 a 300 dólares a tonelada. Agora, de 23 até 24, nós tivemos um canal lateral da ureia que navegou de 300 a 400 dólares, ou seja, subiu 100 dólares esse canal lateral. O cloreto de potássio, eu brinco, e todo mundo sabe, eu chamo ele de menino bonzinho, né? Porque a curva dele é sempre mais light, né? Poucas movimentações, e ele trabalha em patamar mais baixo. Normalmente, ele é o mais baixo, quando a gente olha o N, P e K, o cloreto de potássio é o mais baixo dos três. E o MAP tendo um comportamento próprio.
vida própria a gente fala, mas essa vida própria é muito mais altista do que os outros dois. Enquanto que ureia muito volátil, o cloreto de potássio com uma certa volatilidade, mas subindo e descendo o preço conforme as movimentações de mercado, o preço do MAP ficou em patamar muito mais alto. Então a gente chama isso de um movimento de escada. Por que é um movimento de escada? Ele, em junho, julho 23, ele atingiu o menor patamar de preço desde, se não estou enganado, março 21, onde foi... em 21, né, que eu comentei, nós tivemos o início da alta das commodities, né, e o preço do MAP também subiu, né, mas aí em junho 23 ele teve o vale de preço e atingiu, se eu não estou enganado, em torno de $430 a tonelada, tá? Depois disso, ele começou com o movimento de escada. Então, ele subiu até 540, 550, então vamos dizer, um degrau de $100 aí, tá, mais ou menos, e ficou estável. Ele ficou estável do final de outubro até maio, até final de maio, começo de junho de 2024. Depois ele teve mais uma perna alçada, e aí ele ficou de metade de julho, até março desse ano, nesse mesmo patamar. E aí nós tivemos mais $100 de alta, atingindo $630 a tonelada. E agora, esse ano, então de março desse ano até um mês atrás, a gente estava estável com o preço do fosfatado a um patamar mais alto, né? Estável não, mas ele subiu bem e ele estabilizou ali em torno dos 760. Foi o degrau mais alto, a gente fala, $130 de alta. E agora sim, a gente está vendo um movimento, ele está recuando, cedendo um pouco, mas aí agora eu tenho que trazer até um outro ponto, em relação às entregas, em relação ao consumo, e em relação à importação. A importação dos fosfatados mudou muito drasticamente, né? A gente tem um MAP reduzindo sua importação, que até julho, e aqui, Nelson, eu vou tomar a liberdade para pegar minha cola aqui do lado, tá? Até julho, a importação do MAP foi de 2,150 mil toneladas, tá? Isso é 170, 180 mil toneladas a menos que no ano anterior, no mesmo período. Mas só lembrando que em 24 a gente reduziu em 1 milhão de toneladas a importação de MAP. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma importação maior, tanto de NP, e aí NP a gente pode considerar o 1144, que é o mapinho 840, os NPS, o Macro Essential da Mosaic. Então, esses são os NPs. Nós tivemos um aumento muito grande desse volume, tá? E aí, também vou dar o dado aqui, vou pegar na minha cola, tá, Nelson? Nós importamos quase 1,9 milhões de toneladas. Isso dá 700 mil toneladas a mais que no mesmo período do ano passado. Em porcentagem é 60% a mais. Então essa porcentagem realmente chama bastante atenção. Ao mesmo tempo, também nós temos o TSP crescendo mais de 40%, importando mais de 1 milhão de toneladas, e o SSP com mais de 2 milhões de toneladas. O crescimento percentual foi um pouco menor, quase 20%, mas a gente está falando de 300 mil toneladas a mais. Então, o que aconteceu, né? Voltando aí nesse resumo, substituição de produtos, né? Então, o brasileiro deixa de usar o MAP por alguns motivos, né? Preço muito alto, relação de troca muito ruim, e até a gente pode falar dificuldade de achar o produto em muitos casos, né? Então, ele migra desse fosfatado de alto teor para fosfatados com teores fosfatados com teores mais baixos, né? Então, o próprio NP, como eu mencionei, o TSP e o SSP. Isso que está resultando para a gente, tá? Em entregas com volumes maiores, né? Pelo menos até o dado que nós temos, até maio desse ano, se eu não estou enganado, tá? 12% a mais de entrega no período, de janeiro a maio. Quem divulga esses dados são a ANDA, e ela divulga com um certo período de atraso. Então, até hoje, 3 de setembro de 2025, as entregas eram essas, né? E isso está trazendo realmente esse panorama em que o MAP, entendendo que não está vendo negócio com ele, agora começou a ceder, mas continua em patamar muito alto, em torno de 730, 720 dólares a tonelada, CFR Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos um movimento similar com a ureia. A ureia é em torno de 45%, 46% a concentração de N no produto, né? Ela está dando espaço para o sulfato, porque o sulfato está com um preço muito mais atrativo, e hoje,
em torno de $180 CFR Brasil, enquanto que a ureia está num patamar acima de $460 CFR Brasil. E aí, só no ponto de fósforo, no ponto de nitrogênio, perdão, corrigindo, a relação, o sulfato fica muito mais interessante. Isso só considerando o ponto de N, tá? Quando a gente olha que o sulfato tem o benefício do enxofre na composição, aí fica muito mais interessante. Qual que é o ponto negativo que nós também temos que levar em consideração? Rendimento de aplicação, custo logístico, né? Então, para empatar, vamos dizer, o ponto de N, e é a mesma coisa para empatar o ponto de fósforo, quando a gente fala de SSP para o MAP, o volume a ser aplicado tem que ser maior, tá? Para compensar. Mas isso aí está mostrando toda essa dinâmica que nós estamos hoje, tá? Então, o MAP hoje, em torno de 720, 730 CFR Brasil, a ureia em torno um pouco acima de 460 CFR Brasil, e até o KCl, aí, para trazer um dado, em torno de $350 CFR Brasil. Renato, nós estamos num momento assim, global, muito conturbado, né? Guerras, né? BRIC com os Estados Unidos, um momento meio complicado. E nós temos recebido os tarifaços do Trump em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, né, também fomos penalizados. Como é que isso aí mexe com os preços dos fertilizantes atuais? Legal, Nelson. Essa é uma excelente pergunta e muito boa nesse momento que nós estamos, né? Esse tarifaço do Trump, hoje, em questão de fertilizantes, é muito pior, pensando para os americanos, do que para nós brasileiros, tá? E por que eu falo isso, tá? A gente não importa, importa pouco fertilizante dos Estados Unidos, né? É em torno de 25% a 30% que vem de fósforo para cá. Então, qual seria um problema pensando Brasil, tá? Se a gente eventualmente aplicar uma tarifa de reciprocidade, nós vamos ter os NPs a preços mais caros vindo dos Estados Unidos para o Brasil, tá? Então, esse seria um problema que aí pode até puxar, querendo ou não, o preço do fosfatado um pouquinho para cima, tá? Tirando isso, não tem muito negócio, né? O Brasil não vende fertilizante, é igual eu comentei antes, né? A gente importa, 80% a 85% importado. Então não tem esse problema, vamos dizer, em questão do fertilizante Brasil e Estados Unidos. Qual seria um segundo possível problema, tirando esse primeiro da reciprocidade? O segundo possível problema seria a tarifa secundária, e aí essa tarifa secundária viria pelo Brasil estar fazendo negócio com a Rússia. Hoje, o único país que tem essa tarifa secundária aplicada foi a Índia, por negociar petróleo com a Rússia. E provavelmente não vai deixar de negociar petróleo com a Rússia, porque ela precisa desse petróleo. O Brasil compra um pouco também de petróleo, mas o que ele compra muito é o fertilizante, né? Eu mencionei já anteriormente, acho importante falar, a Rússia para o Brasil é em torno de 25% de todo o fertilizante que vem. Então, é muito importante. Quando a gente fala de ureia vinda da Rússia, é em torno de 12% hoje, tá? Mas pode chegar até 18%, 20%. Existe essa flexibilidade um pouco maior para a ureia. Quando a gente fala de nitrato de amônio, vou arredondar para 100%, tá? E assim, historicamente, eu vou errar por 2%, 3%, tá? Então, a Rússia é o principal exportador mundial de nitrato para a gente, nitrato de amônio. Para os Estados Unidos, a Rússia exporta, o principal é nitrogenado. Ela manda 35% da ureia que os Estados Unidos importa via Rússia, e o quase 50%. Então, pode ser que os Estados Unidos deixe de fora a parte dos fertilizantes. E por quê? Porque sem fertilizantes não tem produtividade, falta comida. Então, vamos mais para esse setor, para essa área humanitária, né? Voltando até mais para os números um pouquinho, em questão de fósforo, o Brasil importa quase 50% de MAP da Rússia. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos não importa nada de fosfatado da Rússia, e isso vem desde 2020, quando o Department of Commerce colocou o CVD, o Countervailing Duty, e aí impedindo não, mas colocando tarifas extras
para fertilizantes fosfatados de origem russa e marroquina, e aí os Estados Unidos não compram mais nada desde 23, tá? 24 e 25 não está comprando nada, tá? De fertilizante fosfatado de origem russa. E o potássio também é um grande problema para o Brasil, porque 50% do potássio vem da Rússia. Como referência, ano passado a gente importou 14 milhões de toneladas. É muita coisa, né? Então, se a gente pensar em 50%, 7 milhões de toneladas de potássio vem da Rússia. É mais de 500 mil toneladas por mês que está chegando de potássio russo no Brasil. Para os Estados Unidos, é só 10%, e isso facilmente os Estados Unidos conseguiria contornar, compraria um pouco mais do Canadá, que também é vasocomunicação, né? Existe a vasocomunicação entre Estados Unidos e Canadá. Israel poderia fornecer um pouco mais, ela produz em torno de 4 milhões ano, até a Alemanha, enfim, Laos já não, mas enfim, ela teria outra saída. O Brasil não. Como que o Brasil vai fazer? Então vamos por exemplo, fazer uma suposição aqui. Os Estados Unidos falam, quem comprar fertilizante da Rússia vai ganhar a tarifa de 100%. Ou melhor, vai dobrar, né? Vai subir para 50%, de 50% vai para 100%, porque nós já estamos com 50%. O Brasil vai ter que fazer isso, vai ter que subir para 100%, porque ele não vai conseguir ficar sem. Tá? Ou até olhando para outro cenário, né? Falar, não, tudo bem, então a gente para de comprar fertilizante russo. Onde a gente vai conseguir repor todo esse produto que a gente não vai comprar, né, da Rússia? Então, aí que está esse ponto, né? E até por isso é um mercado mais pressionado, esse de fertilizantes, e essas tarifas deixam a gente com o cabelo em pé, o cabelo já está ficando mais branco aqui, raleando um pouquinho, porque realmente isso aí dá uma dor de cabeça bastante grande. Perfeito, Renato, acho que muito esclarecedor. Mas na fotografia de hoje, porque tudo está muito instável, né? Como é que se enxerga no curto e médio prazo, né, para a safra que está entrando, para a segunda safra de milho? Como é que se enxerga, né, os preços e esse mercado de fertilizantes no dia de hoje, 3 de setembro? O que você enxerga, talvez as relações de troca, o que você consegue ver sobre isso? Você frisar, né, que o fertilizante, a gente fala igual o câmbio, né? Hoje, na data de hoje, tá? Pode ser que amanhã aconteça alguma coisa, algum problema, e isso tudo possa mudar, né? Esses fundamentos, os principais fundamentos estão impactando, né? Então a gente tem que até interessante, acho que vou trazer um gancho aqui. Nós fizemos uma pesquisa recente, Nelson, agora em agosto, tá? Em relação às negociações de fertilizante. Então, e a gente sempre coloca, como a gente tem bastante cliente e várias culturas que eles trabalham, né? Nessa pesquisa a gente coloca as negociações do primeiro semestre e do segundo semestre. Nessa que nós fizemos em agosto, nós colocamos desse segundo semestre que nós estamos e do primeiro semestre do ano que vem. Então, quando a gente pensa em safras, verão e safrinha, né? Seria exatamente a safra verão 25, 26 e a safrinha 26, vamos dizer assim, tá? Como tá essas negociações? Para a safra verão, praticamente já foi tudo. O que falta é algum repique, alguma coisinha para ser negociada, justamente pelo medo que aconteceu no ano passado. O preço dos fosfatados subiram em maio, né? E esse ano subiram um pouco mais cedo, então o pessoal antecipou um pouco de fosfatado. O potássio nem se fala, o potássio ele já foi negociado para a safra verão, a grande maioria em novembro, dezembro do ano passado. Isso, e o produtor aproveita até a parte fiscal, né? Então, fazer a compra dentro do ano ali, né, de 2024, pensando do imposto em 25, né? Então, ele já faz essa compra antecipada. Então, para a safra verão, basicamente já foi o que tinha que ir, e realmente só falta um repiquezinho, tá? Agora, safrinha, nós temos 2 problemas, tá? O primeiro é a insegurança do produtor, de falta de planejamento ainda, né? Em alguns casos, ele fraciona a compra. E aí ele compra, vamos dizer, 70%, 80% do que ele estima que ele vai plantar de safrinha e deixa esses 30% ou 20% em aberto para negociar mais perto da safra. Esse caso, esse ano, nós estamos vendo uma negociação muito menor. Em questão de índice, nós tivemos dentro da nossa faixa um índice de 26% já negociado.
ele é relativamente muito mais baixo que os outros índices. Ano passado deu 26 também, mas nos anos anteriores ele foi o mais baixo que a gente já encontrou desde que nós começamos com essa pesquisa em 2020. Então, realmente, isso mostra para a gente que as negociações para safrinhas estão atrasadas. E elas devem recuperar, ou melhor dizendo, ganhar fôlego, né, que é um termo muito utilizado, eu acredito que mais para o final do ano. E aí, entrando justamente nessa linha, a curto, médio prazo, o que deve acontecer e até para a safrinha, né? Relações de troca. Quando a gente olha para o fosfatado, que hoje é a pior relação de troca, deve melhorar. A gente não vê ela piorando, né? Mas muito pelo fósforo cair mais um pouquinho, tá? O SSP está com um preço bem melhor, então a relação de troca já está bem mais interessante. E aí, mas o foco, quando safrinha mesmo, é nitrogenado, né? Não tem como fugir. Então, a ureia hoje, tá, como eu mencionei, 460, vamos usar esse preço aqui só para facilitar, comparando com o sulfato a 180, não fecha a conta, o produtor vai migrar muito para o sulfato. E já está acontecendo muito isso, né? E isso até é outro ponto que eu comento, que as entregas devem aumentar, né? Para esse ano em relação ao ano passado, né? Pontos de nutrientes se mantém estável, mas volume aumenta justamente pela diminuição da concentração do produto que está sendo negociado. Então, resumo, né? Vou resumir aqui, eu falei muito, né? Mas essas negociações para a safrinha devem acontecer, nós acreditamos, mais para o final do ano, ou mesmo após o plantio, ou o plantio já iniciado, e o produtor tem a estimativa exata de quanto ele vai conseguir plantar, como vai ser a janela dele para plantio, colheita e sequência ao plantio da safrinha. Então essa que é mais ou menos a matemática que a gente tem que fazer hoje. Você acredita que hoje, Renato, há uma boa condição de compra do fertilizante, de forma geral, para o produtor? Nelson, você me fez até lembrar com essa pergunta. Eu falei 2 problemas, comentei só um, né? O segundo é o crédito. Crédito está muito alto, né? E entra justamente nessa pergunta que você levantou. O crédito muito alto, né? Então, quando a gente olha para a Selic a 15%, se a gente fracionar e só considerar a Selic de 15%, a gente está falando uma taxa de juros de 1,17, arredondando aí ao mês. Né? É uma taxa de juros altíssima, né? Mas em nenhum lugar você consegue uma taxa de juros nesse preço. Você vai conseguir ela mais alta quando você vai comprar de alguma empresa, né? Olhando sempre pela ótica do produtor nesse caso, né? Então, o crédito mais alto também faz com que o produtor tenha receio de compra. Ele fala, bom, vou deixar meu dinheiro capitalizado. Se, por exemplo, eventualmente a ureia subir, vamos fazer esse exercício, a gente usa ureia para o plantio. Se ela subir $30, só que se eu pegar esse capital que eu ia utilizar para comprar ureia e esperar 3 meses para fazer essa compra, a rentabilidade disso investido, ou esses juros acumulados, paga essa possível alta de $30. Obviamente, aqui nós estamos fazendo um exemplo totalmente de conta de padeiro, né? Mas tem que sentar e fazer essa conta realmente, né? Para ver se faz sentido ou não. Mas é possível, né? É factível e o produtor tem que fazer essa conta também, né? Perfeito, Renato. Renato, então, te agradeço muito, né? Foi muito esclarecedor, muito bacana. E, por final, você teria alguma consideração final a fazer? Sim, sempre é bom fazer essas considerações, né? Nós tivemos a destruição de demanda, né? Se o produtor estiver pensando em fazer algum corte de produção, de corte de aplicação, corrigindo, pensando no fosfatado, ele tem que sempre olhar para os agrônomos dele, para as análise de solo que ele faz e ver se esse corte ele pode ser feito ou não. Por quê? Ele não pode cortar simplesmente por cortar, porque ele fala, eu adubo já faz tanto tempo, eu já utilizo grandes quantidades de fósforo, eu vou cortar. Mas ele pode acontecer dele cortar e ter perda de potencial produtivo. Então não adianta nada ele gastar muito dinheiro com defensivo, gastar muito dinheiro com a semente, que também é um insumo muito caro, e ele economizar no fertilizante, sendo que esse fertilizante pode trazer uma rentabilidade muito mais atrativa para ele e compensar, obviamente, o custo mais alto. Então, isso é um ponto importantíssimo e ele tem que ficar de olho. E outra consideração que eu também acho
fundamental para o produtor e para todo mundo que fala de fertilizante, né? É sempre estar olhando a relação de troca. A relação de troca é um termômetro muito interessante, pode ser diferente para diferentes regiões, diferentes realidades, essa relação de troca pode variar um pouco, né? Então, por exemplo, produtor no Mato Grosso ou produtor no Paraná, a realidade da relação de troca é outra, né? Custos mais altos, né? Do insumo, só pelo frete, né? A distância do deslocamento do fertilizante, né? Então, ele tem que realmente olhar essa relação de troca e, às vezes, utilizar do hedge natural, né? Então, ao mesmo tempo que ele compra o fertilizante, ele já vende um pouco da soja dele, casa esses custos, né? Porque aí ele se cobre, ele fica protegido de possíveis oscilação dos dois lados. Então, o hedge natural é uma ferramenta bastante interessante e acho que tem que ser usada também, tem que, além de toda a análise, toda a gestão de risco dos produtos e da volatilidade que a gente vê, para um produtor que, como ferramenta, tem só a relação de troca, eu acho que ela é fundamental. Muitíssimo obrigado, foi excelente. Grande abraço, Renato. Fico à disposição, Nelson, mais uma vez obrigado pelo convite e vamos falando. Um abraço para todos.